Boa noite, gente. Meu nome é Maria Rita. Hoje a gente vai fazer uma videocast sobre o assunto liderança. Eu sou aluna da Unifem, estou no 7º período. Boa noite, eu sou a Letícia Reis. Eu sou aluna de administração da Unifem, eu estou no primeiro período e eu vou falar um pouquinho sobre a liderança. A liderança, ela é basicamente uma prática que engloba a capacidade de indivíduos, grupos e organizações em liderar, em influenciar, direcionar os indivíduos, equipes, organizações, entre outras coisas. Hoje a gente vai conversar, ela vai ser a nossa entrevistada. Então, Priscila, por favor, conte um pouquinho mais sobre o seu currículo para a gente. Boa noite. Meu nome é Priscila, né? Eu trabalho na Fácil Brasil já tem 8 anos. Iniciei lá como operadora de telemarketing. Depois tive a oportunidade, né, de trabalhar no setor de liderança, na supervisão. E iniciei o curso de administração, porém não dei continuidade, né, devido à pandemia. E a intenção é de retornar novamente. Ok. Então a gente vai começar com algumas perguntas para saber um pouco mais sobre você, sobre o seu currículo. Então, vamos lá. A primeira pergunta sobre o assunto é como que você está conseguindo lidar com a pandemia? Se o home office foi adotado na Fácil Brasil ou se não foi, se vocês se sentiram assim que houve uma mudança que vai transformar de agora para frente a empresa, depois da pandemia. Sim, a empresa ela adotou o home office logo no início, né, da pandemia. Teve um plano de ação onde foi destinado as máquinas, né, os computadores para a residência dos operadores. E foi tudo muito novo, porque a empresa ainda não tinha aplicado, né, esse tipo ainda de trabalho em casa, apesar de algumas outras empresas já trabalhar, né, a gente conhece bem, mas a Fácil Brasil não tinha essa experiência. Então, como se diz, no plano mesmo de emergência, que a empresa teve que adotar o home office. E acabou dando certo, alguns operadores, mesmo depois que passou, né, o período aí da, da pandemia, alguns operadores ainda permanecem ainda em home office. Agora ficou optativo. O colaborador ele pode trabalhar em casa e ele pode ir na empresa. Isso. Digamos que 60% retornou para a empresa, né, e 40% permaneceu em casa. Aqueles operadores que têm filho, que moram fora, que inclusive a gente tem operadores que moram em outro estado, que deu continuidade no home office. Letícia, pode Oi, fazer. agora tá? A gente gostaria de saber qual é a dificuldade que você, como líder de um grupo, enfrenta no seu dia a dia. Se é uma coisa mais natural para você, porque, como você disse, começou como a operadora de telemarketing, né? E para ser a líder de um grupo agora, como é para você? Olha, foi tudo muito novo. Eu tinha um pouco de resistência com liderança, né? Antes de aceitar o cargo, eu tinha recebido o convite, né, algumas outras vezes, e eu tinha um pouco mais de resistência, né? Eu acho que lidar com pessoas era a minha maior dificuldade, não de ajudar, de ensinar, mas eu acho para tratar mesmo o pessoal. Eu achava que eu ia encontrar mais dificuldade. Mas então até que foi tranquilo para você. No início você teve essa resistência, mas agora já é uma coisa mais natural, né? Assim, hoje é super comum e super natural. Eu falo que quando a gente lida com o profissional, a gente lida com pessoas também.
né? Não é apenas, igual um exemplo, o nosso ramo é telemarketing. Eu não lido apenas com operador de telemarketing, eu lido ali com pessoas. Então, hoje é super tranquilo, eu tenho um relacionamento muito aberto, né, com a operação, de tratar até mesmo problemas pessoais. Então, a gente tem aquela amizade mesmo entre, eu falo que lá não tem diferença entre operador e supervisor, ali é um só. A diferença é que eu sou uma ferramenta, né, onde eu estou ali à frente da equipe para resolver certos problemas que a operação não tem, né, o controle de resolver. E Priscila, como que você consegue ser uma líder sem ser autoritária? Porque como, do jeito que você está explicando, você parece ser super acessível, super tranquila, tudo mais. Como que você consegue conciliar esses, esses dois lados, assim? Eu acho que é justamente isso, eu acho que é me colocar no lugar do outro mesmo. Eu falo que o que eu não quero, para mim, eu não posso desejar para o outro, né? Então, é se colocar mesmo no lugar da operação, até mesmo porque eu já fui uma operadora, e eu sei dos anseios, das dificuldades, então é tratar mesmo, e isso eu aprendi até mesmo com os meus líderes, né? Eu tenho uma gestora na empresa, que ela dá esse espaço para a gente, da gente, como se diz, digamos que é empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. Então, eu consigo ter essa troca da operação, né? E até mesmo essa confiança deles também, de ter ali à frente não uma visão de um líder, né, autoritário. Eu faço eles comprar a ideia junto comigo. Eu mostro para eles as vantagens, né, de acreditar e correr atrás das metas junto comigo. Então, eu mostro as vantagens mesmo para a operação. Alguns estudiosos, Priscila, eles falam muito sobre a liderança ser uma coisa conquistada, e outros já falam que é uma coisa que já nasce com a pessoa. Na sua opinião, você foi uma pessoa que a liderança já nasceu com você, ela foi conquistada ao longo do tempo, ao longo da sua carreira? Eu acho que tem, como se diz, tem dois pontos, né? Tem um líder que eu acredito que pode ser que ele nasça com o espírito de liderança. Às vezes, igual, pelo que eu percebo, assim, desde mais novinha eu sempre gostei de liderar as brincadeiras. Em casa eu sempre tive a iniciativa, né, de resolver certas situações. E até mesmo dentro do nosso setor, antes da liderança, né, eu já tinha esse espírito mesmo de liderar, né, de ir à frente da equipe, falar pela equipe. Então, eu acredito que sim, apesar que em alguns casos pode ser que a pessoa possa trabalhar, igual mesmo que eu entendo que eu tinha, como se diz, digamos assim, o dom, né, para liderança, mas tem que ser trabalhado. A gente aprende diariamente. Entendi, Priscila. A gente tem alguns tipos de liderança. A liderança autoritária, a liderança liberal, a liderança democrática. Qual você acha que você se encaixa melhor? Eu acho que depende muito da situação, né? Eu gosto muito de ouvir os pontos, né, da operação. Inclusive, a gente tem as reuniões mensais que eu gosto de ouvir também a operação, né? Quais são os desafios, as dificuldades, os anseios, né, antes da gente iniciar um mês. Então, eu gosto muito de ouvir. Na hora de pontuar, a gente tem aquele momento, né, de falar, olha, isso não está legal, a gente precisa melhorar, a gente precisa corrigir, e a gente dá a voz, assim, para a operação, para a gente poder entender até mesmo, porque a operação, ela tem que estar bem, ela tem que estar feliz, e ela tem que ser ouvida, até mesmo para a gente corrigir esses erros, né, essas falhas, para que a gente conquista aí os resultados que a gente almeja. Eu não acredito que eu tenha uma liderança autoritária, não, porque eu sou bem resiliente, eu gosto de ouvir bastante. E eu falo que quando a gente tem a equipe do lado da gente, ela compra a ideia junto com a gente. E a equipe feliz, né, ela entrega bons resultados. Correto, correto. Priscila, quando você se tornou líder, dentro de todo o processo que ocorreu, você sentiu algum preconceito por ser mulher? Ou então algum preconceito das pessoas acharem que você não estava capacitado o suficiente? Você
sentiu alguma diferença, assim? Não, não, até mesmo porque na empresa, né, as nossas diretoras, gestoras são mulheres. Então, há o espaço para mulheres é bem grande. E da minha equipe também tive uma aceitação bem bacana, apesar de foram 5 anos, né, na operação. Quando aceitei o convite, eu tinha um ciclo, né, de amizade muito grande dentro da empresa. E às vezes também por não liderar a equipe que eu trabalhava, acho que isso também ajudou muito. Porque, querendo ou não, às vezes você tem um amigo ali. Aí você vai para a liderança, você tem que mudar certas ações, certos hábitos, né? E para não influenciar. Então, como eu fui para uma outra equipe, eu acho que eu não tive tanta dificuldade assim em questão de rejeição de equipe ou de pensamentos, né, que pudesse me atrapalhar, porque assim, foi para uma outra equipe e fui muito bem aceita e tive muito suporte também da empresa. Hoje, Priscila, você é a líder da sua equipe. Porém, a gente já sabe que, como você mesmo falou, você começou aí como operadora também. Você acha que, por exemplo, você ter esse contato direto com o cliente faz toda a diferença no papel como líder? Sim, fez toda a diferença. Eu falo que diante das dificuldades que o time, né, ele encontra, são situações que a gente já passou. Eu passei muito, então assim, aí eu sei como acalmar a operação, eu sei como trabalhar, eu sei como desenvolver. E às vezes, pelo fato de eu já ter sido operador, eu sabia qual que eram as minhas dificuldades, qual eram as falhas, né, que acontecia na liderança, e eu tento ao máximo, eu falo que colocar, por exemplo, já passou, já teve muitos líderes, né, diferentes ao longo dos 5 anos que eu trabalhei. Então, eu tinha admiração de cada um deles. Então, eu falo assim que eu peguei cada jeitinho, né, de um deles e me coloquei, né, na supervisora Priscila para poder aplicar isso para a minha operação, que é aquela supervisora, né, que ouve, aquela supervisora amiga, né, que escuta. Conforme eu falei no início, a gente não trata mais só o profissional, é o pessoal ali também. Se o meu operador ele não está legal, ele não está feliz por algum problema pessoal lá dentro, ele não vai me entregar resultado, ele não vai trabalhar motivado. Né? Mesmo que a gente fala assim, não, os problemas a gente deixa lá fora, aqui dentro você tem que esquecer. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque o ser humano ele reage de acordo com as emoções. Então, se ele não está legal, ele não vai produzir. E você acha que isso do pessoal, do emocional da pessoa no telemarketing é uma coisa que influencia bastante, né? Totalmente. Totalmente, porque assim, o nosso trabalho, ele envolve muito, né, a questão psicológica, porque ali, no atendimento com o cliente, né, o tempo todo o cliente, ele testa o seu emocional. Então, o seu operador, ele já está triste por uma questão lá, que ele não está bem com os pais, não está bem com o esposo, né? Ele chega ali, a primeira ligação, o cliente já começa a xingar, não dá nem oportunidade dele conversar, e às vezes o resultado dele também não está muito legal no mês. Então, assim, derruba o operador, totalmente, derruba o funcionário. Então, aí a gente, igual, eu costumo muito, né, observar a personalidade, eu conheço quando eles estão mais tristes, eu conheço quando eles estão mais animados, estão mais alegres. Então, eu vejo quando não está legal, eu já chamo lá para a salinha ali do feedback, para poder entender e ajudar. Eu falo que às vezes não precisa nem de eu falar, só de eu estar ali como ouvinte, né, ouvindo ali as dificuldades que ele tem, ele já sai da salinha outra pessoa. E Priscila, você sente que os outros supervisores também são assim como você? Ou é você sente que você que tem esse olhar mais clínico assim com os, os trabalhadores da empresa? Eu falo que a gente sempre tem um espelho, né? A gente gosta de se espelhar. Quando a gente admira um profissional, a gente quer colocar aquilo em prática, né? Eu falo isso porque na nossa liderança lá, na gestão, a gente trabalha com os diretores dessa forma, com essa mesma tratativa com a gente. E apesar eu falo que eu sou apaixonada com o ser humano, né? Ser humano é uma coisa fantástica para a gente poder trabalhar.
Então, eu acredito, assim, que vem muito de personalidade, e lá, como se diz, cada um tem a sua personalidade. Tem o supervisor, aquele que é mais bravo, que é mais agitado, que grita assim, né? Eu falo no sentido que, como a gente trabalha com metas, né? A gente comemora boleto, recebido, né? Pago. E aí, igual um exemplo, eu falo que a operação até combina com o supervisor, né? Com o líder. A minha operação, eles são mais tranquilos, eles não são muito agitados, eles não são muito de gritar. Né, lá tem equipe que gosta de barulho, gosta que o supervisor grita. A minha equipe, eu falo que combina mais com o meu jeitinho, eu até brinco com eles. Quando eu vejo algum supervisor comemorando mais alto, aí eu falo com eles, eu brinco, eu falo, ó, vocês querem também que eu grite? Aí eles já dão o sinalzinho com o dedo assim, falando que não precisa, não. Eles são mais discretos, até mesmo por ser uma carteira mais, que tem que ter mais paciência com o cliente, né? O operador, ele tem um perfil mais tranquilo, então acaba que a personalidade da operação também é mais tranquila. E como fica você nessa situação? Porque eu vi que você busca muito cuidar do outro, entender o lado do outro. Aquilo que você falou que deixar o pessoal lá fora. Não é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. Aí, como você fica nessa história? Eu falo que ser líder, às vezes, é você não estar bem, né? E chegar lá com um sorriso no rosto, bater palma, agitar, né, a operação, trazer alegria e fazer de conta que nada está acontecendo. E às vezes, na hora que eu falo que já aconteceu muito, certas situações, né, de um operador chegar para a gente e não falar nada, só que simplesmente só dele estar ali sentadinho, quietinho, eu já conheço, eu chamo, e a gente dá a gente esquece totalmente que ali é um operador e um supervisor, dele abrir o coração dele mesmo para a gente, e ele chorar e a gente emocionar junto, né, e não deixar de falar com ele que, tipo, ó, você tem um problema lá fora, mas aqui, né, eu estou com você, você precisa produzir e vai dar tudo certo. E no final do dia eu falo que às vezes a gente pega e recebe, sabe, aquela mensagem de carinho, de agradecimento. Eu falo que não tem preço. Eu falo que às vezes a liderança ela cansa. Tem hora que a gente chega num nível de estresse tão alto, ainda mais com essa pandemia, igual aconteceu, porque assim, tem a questão dos operadores que estão lá presencial e tem os que estão em home office ainda. Você tem que dar todo um suporte para ele não achar que ele está lá jogado, que ele está lá largado sozinho, que o supervisor esquece dele. Então, a gente tem que saber dividir, que a minha comunicação com ele é através do WhatsApp, né? Então, a gente tem que se desdobrar aí e não deixar ele ausente e fazer com que ele participe o tempo todo com a gente. Né? Mesmo que esteja de casa, mas fazer como se ele estivesse lá na empresa com a gente. E para você, Priscila, como que você lidou de vir de ser vir de um cargo mais baixo e subindo até chegar ao cargo de liderança? Como que você lidou internamente com isso? Eu falo que no início foi difícil. Foi bem difícil, porque assim, eu tinha muita dificuldade como é que eu posso falar? Tipo, corrigir, de punir, igual exemplo, aplicar uma advertência, às vezes mesmo, um exemplo, lá nós temos o setor, né, de RH, em que ele encaminha certas advertências, que a gente tem que aplicar naquele operador, então no início eu tinha muita dificuldade. Eu tinha que tentar separar ao máximo, né, o profissional do pessoal, porque eu achava que se eu tivesse punindo aquele operador, eu ia ser má, eu ia distanciar, né, aquele vínculo que eu tinha com o operador. Então, para mim era muito difícil essa questão de corrigir e ter que punir. E como foi para eles? Eles, por exemplo, é aquela coisa de algumas pessoas mudam com você depois da primeira advertência. Você presenciou isso? Teve algum acontecimento parecido? Aí a gente aprende, com o decorrer do tempo, a gente consegue trabalhar isso até mesmo com a gente. Quando a gente passa para o operador o porquê da punição, né, eu acho que fica mais leve do que simplesmente fazer ele assinar, falar, olha, você errou por isso, e não mostrar o porquê. Um exemplo, se eu estou aplicando aquela advertência, se ele está fazendo aquela ação, o que aquilo traz, né, de prejuízo?
e se ele andar corretamente, o que aquilo vai trazer de bom, né, e que vai aumentar os resultados. Então, isso para mim ficou mais leve, né, eu passar isso para a operação. Então, hoje, quando isso acontece, eu falo que o próprio operador, ele já recebe muito tranquilo, e eu também fico com o coração mais tranquilo, digamos assim, tanto pessoal e profissional. Priscila, como que você lida com a pressão? Por exemplo, eu, Maria, nunca ocupei um cargo de liderança. Então, para mim, a maior dificuldade seria lidar com a pressão. Maria, desculpa, a ligação está falhando um pouquinho. Melhorou? Melhorou, pode. Melhorou? Vou falar, me fala, tá bom? Não, Maria, não tá um pouquinho. tá pedindo. Ai, tá. Eu vou tentar falar de novo, porque vocês me falam se tá ruim, tá bom? Se você quiser digitar, Ah, tá. Eu vou digitar, então. tá bom. Priscila, eu queria saber sobre a diversidade, porque uma equipe de telemarketing, ela é composta por diversos tipos de pessoas, diversos tipos de personalidade. Quais vantagens você observa que essa diversidade traz para a organização? E também quais são as dificuldades, né? Porque algumas pessoas têm um gene mais forte, é natural, outras já são pessoas mais tranquilas. Como você lida com essa diversidade das personalidades? Eu falo que por ser uma equipe, né, grande, e realmente a gente lida com vários tipos de personalidade e a gente acaba conhecendo cada um deles, né? Tem aqueles que são mais caladinhos, tem aqueles que são mais agitados, que procura mais a gente, necessita mais de um acompanhamento mais próximo. Tem aqueles operador mais carente, né, que precisa um pouco mais da atenção. Então, assim, eu falo que, apesar do tempo, né, ser curto, a gente tenta dar aquela assistência para aqueles que precisam mais, e porque a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade quando tem a personalidade do operador, igual exemplo, se eu tenho um operador que ele tem uma personalidade mais difícil, que eu tenho que trabalhar mais o comportamento, né, diante a equipe, até aquele que, um exemplo, que ele anda certinho, ele tem um comportamento bacana, eu tenho que trabalhar ele por conta dos demais, da observação dos demais. Então, assim, apesar que é bem tranquilo, eu falo que na nossa equipe, até mesmo na hora da seleção, eles têm a questão de direcionar para aquela carteira as personalidades muito parecidas, conforme eu falei no início, né? São operadores muito tranquilos, são bem calmos mesmo, então a personalidade deles são bem parecida. Então não tem tanta dificuldade assim e tantos desafios para poder trabalhar essa diversidade de personalidade. Entendi. Eu percebi também que você é uma pessoa bem tranquila, né? Na operação você também é tranquila, sim. Você às vezes tem dias que você fica um pouco mais nervosa, dependendo da situação. Bastante. Pode parecer que eu sou um pouquinho tranquila, mas eu sou bem ansiosa. Sou bem ansiosa. Eu falo que na hora de dar o puxão de orelha, na operação, como se diz, eu puxo a orelha mesmo. E eu sempre falo com os meninos, se a gente briga, se a gente pega no pé, né, é pro bem deles, porque o nosso serviço ele já é muito estressante. Ele já tem uma cobrança muito grande para o operador, né? Ali a gente trabalha com tudo, com o tempo todo cronometrado. Por exemplo, se a operação ela vai fazer uma pausa, né, de almoço, um lanche, até mesmo um uso de uma pausa particular, o tempo é todo cronometrado. Então, a gente fica o tempo todo em cima da operação. Então, na hora de pontuar a operação em certos detalhes, né, eu falo que na hora de brigar, a gente briga também, mas eu sempre passo assim, se a gente briga é porque a gente quer aquele operador do nosso lado, né? É porque a gente acredita no potencial dele e quer ele lá na nossa equipe, no nosso time. Priscila, o que a Maria tentou falar, ela queria saber como você lida com a pressão da liderança, de ser uma líder. Letícia, devido a gente trabalhar com meta, né, acima da gente, que eu tenho a gestão, né, nós temos toda uma cobrança, né, dos nossos diretores. Eu tento filtrar ao máximo, né, para mim não passar toda essa pressão para a operação. Então, eu filtro bastante, até onde eu posso passar, né, a situação para eles,
dessa pressão mesmo. Eu tento filtrar ao máximo para tornar o ambiente mais leve, mais tranquilo. E eu acho que para a gente lidar mesmo, eu falo que é ter tranquilidade mesmo, é respirar e pensar positivo, sabe? Pensando assim que no final tudo dá certo, porque eu acho que a gente desesperar demais, como se arrancar os cabelos, é pior. Então, assim, a gente tenta ao máximo tranquilizar e pensar no que aquilo vai me trazer de bom. Você estando tranquila também, você vai influenciando os seus liderandos a também estarem tranquilos, né? Isso. E como você motiva eles em relação a ter um trabalho bem feito, ao crescimento não só da empresa, mas o crescimento pessoal de cada um? Repete, por gentileza, Letícia. Eu queria saber como você influencia eles, por exemplo, não só com o crescimento da empresa, sabe? Como para o crescimento pessoal de cada um mesmo, até o seu crescimento mesmo, porque todos os dias eu imagino que você aprenda muito com eles, não só eles com você. Uhum. Eu falo muito de sonhos, sabe? O operador que ele está ali, ele não está simplesmente trabalhando naquele setor ali, por exemplo, com a negociação, né? Ali ele está ajudando pessoas a resolver situações pendentes, né? Que são dívidas, que eles acham que eles são apenas um operador de telemarketing, eles não são. Eles ajudam pessoas a resolver uma situação ali que traz qualidade de vida para a pessoa, traz uma tranquilidade psicológica para o cliente, que a gente sabe que o cliente que está ali do outro lado da linha, né, ele está sendo incomodado com ligações, mensagens, ligação o tempo inteiro, operador entrando em contato. Então, assim, eu falo isso muito para a operação, o papel importante que eles têm na empresa, né? E tanto para a empresa e tanto para o cliente. Então, eu acho que manter a equipe motivada, conforme eu falei, é deixar eles felizes mesmo, porque eu falo que o operador feliz, ele estando bem, né, ele produz mais. Priscila, meu áudio tá normal, gente? Sim. Tá? Como que você lida quando é o primeiro emprego do seu operador? Porque a gente sabe que quando é o primeiro emprego é mais difícil, a gente tem que ter toda uma paciência, né? Um tempo a mais, uma dedicação a mais. Como que você lida com isso? Eu falo que tem que ser muito paciente, né? Igual quando a gente pega aquele operador que não tem muita experiência com informática, tem um pouco mais de dificuldade na questão da argumentação com o cliente. Então, eu falo que é aquele trabalho, aquele passinho de cada vez, né? Você deixa ele chegar na operação, ele sentir como que é o clima, como que é a rotina, você fazer aquele acompanhamento mais próximo dele, e querendo ou não, hoje a gente sabe que na questão hoje está tudo muito moderno, né, internet, e a gente recebe pessoas lá que têm dificuldade em ligar um computador, ele não tem o conhecimento de ligar um computador, então você tem que ter todo um cuidado, né, de ensinar, de perguntar quais que são as dificuldades, porque muitos têm, né, até a vergonha de perguntar, se tem dúvida, ele tem vergonha de perguntar. Então, assim, hoje, cada vez mais, eu acho que o mercado de trabalho hoje, com a questão da internet, a gente, querendo ou não, está pegando pessoas ainda mais despreparadas, e que a gente tem que trabalhar totalmente, tanto o profissional e o pessoal. Porque hoje, principalmente os jovens, né, muitos têm dificuldade na questão de adaptar as regras, as normas. Então, a gente faz, tipo, um papel ali, tipo, de pai e mãe mesmo, ensinando, né, que tem regras e normas e que tem que ser seguido. Você dá algum treinamento antes ou você prefere que a pessoa entenda por si só o processo? Eles passam por um treinamento, né, antes de subir para a operação, que é para ficar com a gente. Aí eu deixo eles conhecer como que é primeiro aquele espaço, o ambiente, e depois eu chamo, né, numa conversa, que é como se fosse um feedback mesmo, para poder ir pontuando as ações mesmo, né?
o trabalho. E lá a gente tem que ter orientação, porque como a gente lida com clientes, né, o tempo inteiro, então eles precisam de acompanhamento diário. E a gente tem que estar sempre passando orientação mesmo. Em relação ao seu primeiro emprego, Priscila, você viu se teve essa mesma paciência que você tem com os seus, esse mesmo interesse em ajudar, em acolher? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Meu primeiro emprego foi com 16 anos. Foi com vendas e eu entrei, já era em época de final de ano, né? São meses bem agitados, que é mês próximo do Natal. Então, eu tive que me virar mesmo sozinha, buscar, aprender tudo sozinha, porque a gente sabe que não é todo lugar que tem essa receptividade. E isso, eu falo para a operação sempre, para os operadores, que geralmente quando chega um novato na equipe, eu falo que eles têm que abraçar. Eu sempre falo com eles, né? Ó, vocês já foram novatos, você sabe o tanto que é difícil, né, o início. Então, eu acho que é por isso que eles têm essa acolhida, né, muito grande com os novatos, porque, assim, conforme eu falo, se colocar no lugar do outro, o ambiente fica bacana, né? Lá a gente tem até o hábito da questão de ajudar, a negociação, um exemplo. Tem um certo cliente que está com mais dificuldade de fechar aquela negociação, então os meninos sempre se ajudam naquele horário ali, né, durante o turno, durante aquele cliente, eles pedem ajuda um para o outro, então tem um entrosamento muito grande na equipe de se ajudar mesmo. E um dia já passou pela sua cabeça que você começaria como uma operadora, mas que você teria essa oportunidade que você teve de agora estar liderando uma equipe? Não, eu não imaginava. E até mesmo porque antes mesmo de aceitar, né, esse espaço na liderança, eu falava que eu amava o que eu fazia. E é isso que eu passo para os meninos, sabe? Eu mostro muitas vantagens de ser um operador. Eu falo que a gente está ali, a gente recebe o salário, né? Mas ali a gente é pago para aprender. Então eu passo isso totalmente para a equipe para poder abraçar e ter carinho e amor pelo que faz. Então, assim, é muito satisfatório e a gente vê quando um operador fala assim, nossa, Pri, depois que eu entrei aqui na empresa, eu aprendi tanto como pessoa e como profissional, e até mesmo assim, quando sai um operador de lá porque ele encontrou algo, né, melhor, vai trabalhar na área, e ele chega e fala para a gente que através de lá, né, eles cresceram muito profissionalmente, buscou muito conhecimento lá dentro da empresa e hoje está em outro cargo, né, em outra empresa, e isso é satisfatório, porque realmente a Faço Brasil, né, ela dá essa oportunidade para a gente de amadurecer mesmo, amadurecer profissionalmente. E Priscila, você que já teve dos dois lados, agora você já foi liderada, qual lado você gostou mais? Assim, qual que você acha que você mais de fato? Olha, eu falo que os dois têm pontos positivos e negativos, né? A questão de eu ser operadora tinha alguns benefícios que eu amava, eu acho que era bem mais leve, porque ali eu, como se diz, eu preocupava com o meu, eu preocupava com a minha meta, eu fazia ali o meu trabalho, eu ia para casa e estava tudo certo. Hoje, quando a gente está na liderança, eu tenho que cuidar de toda a equipe, né? Se a minha equipe ela não está bem, é, eu também automaticamente eu não vou ficar bem, né? E quando a gente depende do outro, a responsabilidade é toda minha. Então, eu falo que quando a gente é apenas um simples operador, eu falo que é muito mais tranquilo, porque você sabe que aquele trabalho depende só de você. Quando você está na liderança, você tem que ficar de olho em cada um, né, nas ações de cada um, para. Porque, como se diz, não é só eu ali, eu estou cuidando do outro e o meu resultado depende do outro. Já que você falou sobre metas, Priscila, eu queria saber se você e a sua equipe têm metas em comum, ou isso ainda é uma coisa que precisa ser construída, que precisa ser trabalhada entre vocês. Sim, a empresa ela busca, né, o crescimento e a operação da mesma forma.
A minha equipe é uma equipe madura, né? Todos ali têm sonhos de crescer, seja ele conquistar um bem material ou seja no conhecimento. E a gente busca saber isso também, né, deles, para poder compartilhar esse sonho e idealizar o mesmo, como se diz, o mesmo pensamento, né, de crescimento. Priscila, as nossas perguntinhas já chegaram ao fim, mas antes de encerrar, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem assim, de como você acha que tem que ser esse processo, como a pessoa tem que insistir para não desistir, sabe? De continuar, mesmo que seja difícil e tudo mais, de como que você acha que a pessoa tem que continuar trilhando o caminho, mesmo que seja difícil, para conseguir chegar numa posição de líder. E se Olha, você eu tem falo também alguma dica para quem quer ser líder? eu acho que acima de tudo é a gente ter carinho mesmo, sabe? É ter carinho, porque assim, eu falo que eu sendo carinhosa com a minha equipe, tratando ela com respeito, eu falo que não precisa de eu gritar, de eu xingar, ser autoritária com eles, porque eu dessa forma eu tenho o mesmo respeito deles na hora de brincar, né? E na hora de falar sério, eles conseguem entender muito bem. E o respeito é o mesmo, não tem diferença nenhuma. E, igual eu falei com vocês, eu gosto de deixar o ambiente leve com a operação, porque já é um serviço muito estressante. Então, acima de tudo, eu acho assim, que antes da gente estar lidando com um profissional ali, a gente está lidando com pessoas, né? É a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então, assim, quando eles têm essa confiança na gente, a equipe compra a ideia totalmente. O que você precisar, você pode ter certeza que você vai levar a equipe aonde você quiser. Eu acho que é ter carinho mesmo e trazer ele mesmo para o seu lado e que a gente consegue conquistar totalmente os resultados que a gente almeja. Alguém que está na reunião gostaria de fazer alguma pergunta para a Priscila? Gostaria de fazer alguma coisa antes da gente encerrar? Seu microfone está fechado, Sara. Eu quero então, Priscila, você, no decorrer da sua vida, né, você por um momento se acidentou, né, teve um problema com a sua mão e foi um processo que você teve que lidar para poder passar por fisioterapias, essa consulta médica, né? Já teve aí até mesmo uma negativa de que não conseguiria ter o movimento da sua mão, então foi um processo muito pessoal, mas que eu acredito que te fez crescer. Você acha que todo esse processo você conseguiu aplicar na sua vida como um líder, de uma forma de ver o outro? Sim, com toda certeza, Sara. Eu falo que você trabalhar ali com o operador, você tem que fazer acreditar que ele é capaz, que ele dá conta. Então, assim, eu falo que você tem que passar para ele que ele é capaz, porque não adianta nada também só eu falar, olha, não, você dá conta, você consegue, vai lá. Você tem que fazer com que ele acredita, porque não adianta só eu acreditar, né? O operador, ele tem que sentir, o profissional, ele tem que sentir que ele dá conta, sim. Então, eu costumo muito, eu trabalho muito com exemplos, né, com a operação, para que fique gravado neles, e eu gosto de dar esses exemplos, né, de mostrar para eles que a mente ela tem um poder absurdo sobre as nossas ações. Né? Se ele acreditar ali que ele vai entrar, se ele entrar alegre ali, feliz naquela ligação, sabendo que não, hoje eu vim animado, hoje eu vou fechar muito acordo, eu vou ligar para esse cliente, ele vai fechar. Eu falo que tudo conspira a favor. Né? Ele entra positivo ali e os resultados realmente ele vem positivo. E é isso que eu gosto de trabalhar na mente dos meninos mesmo, essa positividade, sabe? Esse otimismo mesmo no trabalho. Entendido. Obrigada, Priscila. Obrigada, Deus. Priscila, a gente gostaria então de te agradecer também por ter tirado o seu tempo para falar com a gente, Eu que agradeço, Letícia, a para oportunidade. mostrar para a gente sobre como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Obrigada a você, viu, Priscila? Tenho certeza que foi um grande aprendizado para nós duas, para todo mundo que está assistindo e para todo mundo que ainda vai assistir. Muito obrigada mesmo, de coração. Deu para perceber que você é uma pessoa muito resiliente, muito forte, que realmente está buscando melhorar, não só continuar subindo, né, que eu acredito que você ainda vai muito longe, mas também ajudar quem você está ali perto, sabe? Contribuir de verdade. Não ser só aquela chefe que só quer resultado. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade. Como se diz, o aprendizado ele é diário, né? A gente tá aí para aprender todos os dias. Agradeço mesmo a oportunidade. Desculpa o nervosismo, sou acelerada, a gente vai falando no ritmo mesmo, né, da operação ali do setor de telemarketing. E muito obrigada mesmo, tá? Por esse momento aí, esse bate-papo. A gente que te agradece, Priscila, deu para ver que você é uma pessoa muito leve, uma energia muito boa. Eu gostei muito de você falar que se preocupa muito com o emocional dos seus liderandos, que isso é uma coisa que a gente está muito em falta. É porque até mesmo que os momentos hoje que a gente tá vivendo, a gente sabe que a questão da ansiedade está cada vez tomando conta ainda mais, né, hoje da sociedade. Então, e o número de pessoas que têm transtorno de ansiedade, depressão é muito grande. E o nosso trabalho, se a pessoa já tem esse tipo de problema, ela contribui muito. Então, eu sempre até falo com os meninos, gosto de fazer muitos desafios, né, na equipe, de complementar, tipo, meta, se ele não alcançou aquela meta do dia, aí ele tem que cumprir um desafio, que é uma atividade física, né, porque eu falo que a atividade física, ela é fundamental. Então, eu sempre passo isso para a operação, eu tenho alguns operadores lá que não têm muito hábito, né, de fazer atividade, aí eu gosto de complementar isso ali no dia a dia, para eles verem a importância e o tanto que faz bem a atividade, porque isso vai melhorar. Eu sei que ele vai melhorar psicologicamente e automaticamente, dentro da empresa ali, eu vou ter um operador de bem com ele, né, com a autoestima bacana, e também na questão até de saúde mesmo, saúde física. Né, o operador que ele pratica uma atividade física, o rendimento dele é até melhor dentro da empresa. A gente sabe que pode até achar que não tem uma ligação, mas tem totalmente quando você tem um operador ali que faz aquele atividade, né, física contínua. A gente sabe que isso, o retorno para a gente é muito bom. Sim, então muito obrigada, viu? A gente É vai. isso, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, meninas. A Obrigada. gente que agradece.